rejeição na gestação. Eu sou Sandra Martinhago, presidente do Instituto Nefeste, criadora do método PCR e a sua mentora materna predileta. Hoje nós vamos falar da rejeição materna. O que é rejeição materna? Quantos de nós já não ouvimos dizer: eu fui rejeitado quando minha mãe descobriu que estava grávida. Eu fui rejeitado porque meu pai não quis, minha avó não quis, meu avô não quis. Quantas coisas podem ter acontecido para que as pessoas se sintam rejeitadas no ventre materno. Agora tem uma coisa que eu gostaria de apresentar para você. Para você que é mãe, que às vezes carrega aí essa culpa de rejeição, ou porque não era um momento apropriado para essa gestação, ou porque você tinha outros planos, sabe? São tantas coisas que estão no projeto de vida de uma mulher que uma gestação pode simplesmente vir e parar com todo esse projeto. Agora, uma coisa biológica que eu quero trazer para você, mulher, é o seguinte: quando você engravida, os primeiros 3 meses, nós precisamos entender que existe ali, no seu interior, um corpo estranho. Por mais que tenha essa beleza de que é um filho, né? Por mais que tem todo esse romance, né? de que é um bebê, de que Deus quis. Eu não estou querendo com isso dizer que não é assim. Eu estou querendo dizer que biologicamente, para o seu organismo, esse bebê é um ser estranho. Esse bebê é um intruso dentro de você. Logo, o seu organismo vai, num primeiro momento, rejeitar esse ser que está aí dentro. Então, nesse momento, o corpo do bebê, ele passa a ser um corpo estranho. E ele vai ter que se adaptar nesse meio aonde ele está. E o trajeto que esse bebê vai fazer não é um trajeto assim muito fácil, um trajeto muito bacana, cheio de romance. Não, é um trajeto muito difícil para esse bebê. Então, logo o óvulo é fecundado, ele começa a percorrer um caminho. E nesse caminho que ele percorre, ele vai ter algumas quedas. Ele vai ter quedas que, para o óvulo, é como se você estivesse caindo, por exemplo, num abismo. Como se você, nesse abismo, a hora que você está despencando, imagina você na beira de um precipício e caindo. É essa a sensação que o óvulo vai ter. Então, você imagina o quanto que isso é traumático, o quanto que isso é difícil para um bebê. Fora isso, ele vai ter ainda mais 3 quedas. Então, são tantas contrariedades para até que ele chegue no lugar que ele tem que chegar e ele se agarre, né, onde ele precisa se agarrar para que ele sobreviva. Todo o organismo da mulher vai estar trabalhando, de certa forma, contra esse invasor. Então, há aí uma experiência biológica de rejeição, que é um processo natural, que é um processo que toda a concepção passa. Se nós somarmos a isso uma gravidez inoportuna, se nós somarmos a isso condições financeiras, se nós somarmos a isso o contexto social que essa criança está vindo ao mundo, os problemas que o pai e a mãe podem estar passando naquele momento, então esses primeiros meses podem ser realmente traumáticos para um bebê. E isso não tem nada a ver com o que os pais estão passando. Então, tem uma soma biológica e tem uma soma
daquilo que é emocional. Então, tanto as mães devem tirar essa culpa de que rejeitaram seus filhos, de que por algum momento não os queriam, porque na realidade não é uma rejeição do filho, pode ser uma rejeição social, pode ser uma rejeição do momento, pode ser uma rejeição do seu contexto histórico e muitas vezes não tem nada a ver com a criança. Porque como que nós vamos poder rejeitar algo que nós não conhecemos? Algo que nós nunca vimos? Algo que nós nem sabemos como vai ser? Não sabemos que sexo vai ser, não sabemos que humor vai ter, que personalidade vai ter. Como que eu posso rejeitar alguém que eu nem conheço, que eu nem sei quem é? Você rejeita a situação, você rejeita o momento. Então essa é a primeira coisa que uma mãe deve fazer, é se libertar desse sentimento de rejeição, porque em algum momento você teve algum problema na gestação. Então se abra para olhar a gestação, os problemas que você teve na gestação dos seus filhos, em cada momento, e seja um pouco mais misericordiosa com você, sabendo que tudo aconteceu do jeito que devia acontecer, pelos meios que eram possíveis acontecer. Então não existe aí um culpado, não existe aí um vilão, existe uma história da qual você fez parte, seu filho fez parte, e nós podemos viver em harmonia com essa história. E se você percebe que tem aí alguma coisa que precisa ser trabalhada ou em você ou no seu filho, a terapia SNT está à disposição para contribuir com a melhora da sua vida.